Boa noite a todos, seja bem-vindo aí no canal da Fraternidade. Mais uma terça-feira, estamos aqui junto dos irmãos para mais uma vez fazer uma breve reflexão. Hoje, de algumas pessoas que passaram pela conversa fraterna do centro e estão aí em trabalhos de obsessão também, né? Outras apenas para ver o conteúdo, outras buscando irradiação. Mas que sejam todas bem-vindas, ou quem está vendo isso aqui após também, né? O momento a qual são as atividades da casa, né? De radiação, às 20 horas, toda terça-feira. O assunto de hoje que a gente vai trazer é uma reflexão. Essa reflexão, ela é trazida por Allan Kardec, ela vai dizer o seguinte, está na Revista Espírita, 1861, que o Espiritismo ele tem uma força muito forte. E tem até dois princípios para ter essa força. E a primeira é tornar felizes os que conhecem, compreendem e praticam a doutrina. E a gente vai se focar apenas nessa, que essa é para o público, para a nossa reflexão. Então, uma das forças do Espiritismo, segundo Allan Kardec, é que ele consegue tornar felizes as pessoas que sofrem, mas ele consegue tornar felizes as pessoas que conhecem o Espiritismo, as pessoas que compreendem o Espiritismo e as que praticam o Espiritismo. Então ele dá 3 fatores para que a pessoa possa ter uma vida melhor, uma vida feliz. O que a gente... Talvez a gente até iria buscar aqui o que é felicidade. Jesus até disse que a felicidade não é deste mundo, né? Então, o Espiritismo, ele vem em encontro a nos explicar melhor já os próprios ensinamentos do Cristo. E quando o Cristo fala que a felicidade não é deste mundo, ele está se referindo a esse mundo material, a qual nós estamos agora vivendo. Então, este mundo agora, nós podemos dizer que temos alegria. Nós temos alegrias, mas a felicidade ela é do mundo interno, ela é do mundo espiritual. Então ela é algo muito além do mundo físico. Então por isso que a gente vai entender já essa frase de Jesus, para não entrar em contradição, porque a felicidade que Allan Kardec propõe, ela justamente é essa felicidade. A alegria, por exemplo, ela é muito momentânea, ela pode ser muito passageira e ela é necessária na nossa vida. A gente precisa ter momentos de alegria, mas vai ter momentos de melancolia, de tristeza. Mas uma pessoa que fosse sempre alegre, sempre rindo e nunca visse problema nenhum em nada, essa pessoa ela tem algum problema. Ela não é uma pessoa, vamos dizer, com equilíbrio mental, num ponto normal, de padrão. Ela tem alguma dificuldade para ela estar sempre alegre. Porque a vida nos propõe dificuldades, a vida nos propõe problemas. E essas coisas, elas nos afetam, inclusive as coisas que não é nem do agora, mas é do passado, passado recente, passado de vidas passadas que às vezes nos afloram. Até a lua vai interferir no nosso humor. Então, do mesmo modo que a pessoa que ela entra em um estado de melancolia, está um dia mais triste, uma semaninha, isso é normal do ser humano. Tem dia que tem sol, tem dia que chove, é natural. Agora, se isso se prolonga, isso entra em um estado depressivo, e aí também é uma doença, também é uma dificuldade psíquica, né? Que a pessoa precisa trabalhar emocional, seja com remédios, para amenizar os fatores, né? Mas também buscando as causas desse. E quando a gente vai buscar as causas, é onde entra essa questão que Allan Kardec disse. Então ele fala, para tornar as pessoas felizes, aquelas que conhecem o Espiritismo. Então o que é conhecer o Espiritismo, né? O primeiro ponto. O exemplo assim, eu já antes, há bastantes anos atrás, né, conheci o Espiritismo pelo Operários do Bem, mas eu escutava falar em centro espírita, eu não conhecia o Espiritismo. Então centro espírita, eu até achava interessante, o que será que eles fazem lá? Né? Que pode ir lá, não pode ir lá, é fechado, não tem comercial, hoje até tem, a gente está aí divulgando via internet, mas antigamente não tinha.
Então, mas é um grupo fechado, lá não, desse dia é só as pessoas. E havia aquela situação já que a gente tinha medo até de chegar em alguém, e às vezes a pessoa até tem medo de dizer que era espírita. Hoje, graças a Deus, isso passou, isso está muito mais comum, está muito mais aberto, então é mais fácil de conhecer o espiritismo, de chegar a uma casa espírita, né? Então aqui no Rio do Sul são várias casas espíritas, nós temos aqui no Fundo Canoas, tem o Missionários da Luz no bairro Canoas, tem Operários do Bem quase com 80 anos ali perto da Unimed, temos a Casa de Luz lá no Tabuão, uma casa grande também com muita frequência. Então hoje é fácil assim, sabe? Alguém precisa, conhece, diz, vai lá na casa espírita lá, que eles podem te ajudar nesse problema. Então acaba que se conhecendo a casa espírita, a pessoa já chega, ela começa a conhecer o espiritismo. Mas aí assim, compreender o espiritismo já é um outro processo. Porque a própria casa espírita, o que é o espiritismo? Né? Ele é o quê? É tipo uma religião, mas não é uma religião normal. Por que não normal? Porque Allan Kardec diz que ele é uma religião não no seu senso comum. Aí ele não é. O que é no senso comum? Aonde a religião de uma determinada linha, ela tem todas as seus templos com padrão, com modelo igual, com hierarquia, com sacerdote, com dízimo. Então isso o espiritismo não tem. Por que não tem? É errado? Não tem nada a ver com certo e errado. O espiritismo não tem, ele não trata isso. Todo trabalhador espírita, na casa espírita, ele é voluntário, não existe salário. Então, mas Allan Kardec diz que é uma ciência. Mas se ele perguntar ao professor de ciência, ele vai dizer, não, isso aí não é ciência. Mas Allan Kardec disse que é. Então é ou não é? Na realidade, no ponto de vista de Allan Kardec, de 1857, ele é sim uma ciência de observação. O próprio Einstein, por exemplo, ele teve muita dificuldade porque alguns cientistas da época diziam que a ciência dele não era ciência, porque só acreditavam na ciência que dava para medir, para pegar, empírica. Então ele teve muita dificuldade sobre isso. Quem quiser ver um pouco mais sobre isso, tem aí nas redes, filme, não é filme, é uma série, Gênios. Isso tem no Google Play, se eu não me engano. É Gênios e vai falar sobre Einstein. Então ali a gente vai ver que a própria ciência do Einstein, que hoje é totalmente aceita, mas na época dele muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram. Porque ela não era algo que podia se pegar, apalpar. Então Allan Kardec, ela vem no mesmo aspecto. Ela é uma ciência que se ocupa dos espíritos e do mundo dos espíritos. Porque ele não tem dogma, ele tem estudo. Então Allan Kardec vai dizer nessa mesma revista aqui na sequência que a outra grande força do espiritismo é que ele não se assenta na cabeça de nenhum homem. São informações, como a ciência da física, né? do Einstein, que é uma física que já vai para situações, para fatores além do mundo físico. Ela já está, a mecânica, a molécula, os átomos. Então ela já vai além disso. Então o espiritismo também, ele vai estudar de uma forma coerente, com metodologia, com outras pessoas que podem replicar, como Arthur Conan Doyle, escritor do Sherlock Holmes, replicou todas as experiências de Allan Kardec, escreveu o livro Nova Revelação, dando parecer científico válido da codificação espírita. Então ele tem outra força que não se assenta na cabeça de homem, porque ele é uma filosofia universal, descoberta pela ciência espírita e trazida então como uma consequência para quem a entende, essa filosofia de vida, então ela acaba tendo uma consequência religiosa. E essa consequência religiosa, ela vem de encontro a toda a filosofia de Jesus. Não a instituição religiosa que foi montada através da filosofia do Cristo, mas sim a sua filosofia. Como a filosofia de Jesus? Jesus tinha uma filosofia que diz que para você ser feliz, você precisa perdoar o próximo, independente dele ter culpa ou não, que você tem que rezar pelo inimigo. Jesus nos fala da filosofia dele que essa vida é importante, mas essa vida não é a principal vida, que nós vamos realmente, a vida verdadeira é a vida no mundo espiritual, e que nós devemos viver bem aqui para viver bem lá. Isso é o que já dizia Platão há 2.500 anos atrás.
É a mesma história no mundo das ideias, sabe? O mundo sensível, ele chamava, o mundo físico de mundo sensível, esse é passageiro. É importante, mas não é tão importante. O mais importante é dizer que era o mundo das ideias. Então, vê que o mundo das ideias era perene, e esse não passava nunca, é de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Então, assim, ideias iguais com nomes diferentes em épocas diferentes. E assim, onde é que o Espiritismo ele vai começar a trazer a compreensão para aqueles que buscam o Espiritismo. Então, uma diferença já do Espiritismo também, ele de outras talvez mais agremiações, é que a casa está aqui, de portas abertas, mas a gente não pega ninguém na estrada. A gente não fica ali dizendo, vem aqui, tem que... Não, a gente está aqui de portas abertas. Está feliz para quem vem. Tenta atender da melhor forma. Ah, mas é a melhor forma? Não sei, mas é o que a gente pode dar. É o que a gente consegue no nosso momento. E fica feliz quando alguém melhora, quando alguém vem num estado depressivo e de a pouco a gente já vê aquela pessoa feliz. A depressão, ela se apresenta nos olhos. E pelos olhos a gente pode ver a pessoa que está com depressão e quando essa pessoa já abandonou a depressão. Quando ela venceu e começa a se tornar feliz no espírito. Porque a depressão é uma doença do espírito, que se manifesta no corpo físico e no dia a dia. Então, a gente fica feliz com esse processo. Só que a gente não pode fazer pela pessoa, a gente não pode fazer pelo outro. A gente pode estar aqui, ensinar ele, ajudar, dar um tratamento, sim, que chega em algumas situações que a pessoa, às vezes, ela está com tanta dificuldade que ela já não consegue mais sozinha. Ela precisa de um apoio familiar, ela precisa então do apoio da casa, um tratamento de magnetismo, que a casa tem também. Um tratamento, às vezes, trabalhos de desobsessões, que a casa também tem. Né? Estudos, que eu acho que a melhor terapia para qualquer doença psicossomática, emocional, é você entrar num grupo de estudo, participar desse estudo desde o início, né? Então a gente tem estudos em todas as casas de sul, das 4 que eu mencionei, tem estudos. Estudo do ESD, estudo da mediunidade, estudo do Evangelho. Mas no dia tal não posso numa casa. Mas a outra casa talvez tenha no outro dia que me absorve. Mas eu fui lá e eu não gostei de um aluno que tem lá. Então, justamente é o que Jesus disse, você tem que se aproximar daquele que você não gosta. Então, e o porquê não gostou, né? Mas eu não gostei do que o monitor disse, ele falou um negócio que eu não concordo. Isso tudo são fatores, às vezes, inconscientes, para a gente dar uma desculpa para a gente mesmo para abandonar algo, abandonar alguma coisa que queria nos fazer bem e a gente ficar num estado de conforto, vamos se dizer, né? Podendo se queixar, mas não se esforçando para melhorar. A maior loucura do ser humano, eu acredito que é a pessoa querer novos resultados com as mesmas atitudes. Querer novos resultados com as mesmas atitudes, isso é loucura, isso não acontece, isso não existe, né? Então, assim, a partir do momento então que a gente conhece, começa a compreender através da frequência na casa, através do estudo, a gente vai perceber na verdade que o Espiritismo nem traz praticamente nada de novo, praticamente, ou muito pouco, mas mais ele traz novamente a filosofia do Cristo, a mensagem dele rediviva, nova, trazendo, atualizada, para a gente compreender numa geração mais moderna, porque a mensagem de Jesus é extremamente atualizada. O Evangelho de Jesus ele tem simplesmente a resposta para todas as nossas intercessões. Só que na maioria das vezes a gente não acredita, a gente acha que é impossível, a gente acha que não dá. Mas ali a gente já tem que separar, por exemplo, o próprio livro mais conhecido que traz a mensagem do Cristo, separar Antigo Testamento do Novo Testamento. O Antigo ele pode ser base para a gente compreender a cultura do povo hebreu, a cultura do judaísmo, a qual Jesus era judeu e morreu judeu. Jesus não fundou nenhuma religião, ele apenas trouxe novas ideias para uma religião e para um povo, e não apenas para aquele povo, mas para todos aqueles que têm ouvido de ouvir e olhos de ver, né? Então a gente aí pega o Novo Testamento e esse sim, então a gente vai nos traduzir do modo que a gente conheça, não apenas segurando na mão, mas mergulhando nele, né? Então, alguns palestrantes, e Haroldo Dutra Dias certa vez disse que o Evangelho é assim, a gente pode molhar os dedinhos nele, pode molhar a mão e lavar o rosto, a gente pode mergulhar nele.
Então a proposta do Espiritismo, para aquele que vai compreender o Espiritismo, ele vai saber que ele precisa mergulhar no Evangelho. E quando ele mergulha no Evangelho, o que acontece na vida dele? Ele começa a praticar o Evangelho. Aí é a prática. Então eu até vou substituir aqui. O que é a prática que Allan Kardec diz? Conhecer o Espiritismo, compreender e praticar. É praticar o Evangelho. Porque pode haver cristão, pessoa fidelizada a Jesus, a filosofia, que nem conhece o Espiritismo, que não é espírita. Isso tem muitos, né? Mas não poderia ter um espírita que não conheça o Evangelho. Então, nem todo cristão é espírita, mas todo espírita, para realmente ser o espírita de verdade, ele precisa ser cristão. E o que seria isso? Ser perfeito? Não. Mas querer se melhorar a partir de onde está. E para eu me melhorar a partir de onde estou, eu tenho que me perceber aonde eu estou, quem eu sou, o porquê eu estou assim. E aí o que eu posso fazer para me melhorar, para onde eu quero ir. Então a gente buscar a ter perspectivas de vida, não apenas viver cada dia simplesmente por viver, mas não se preocupar com o amanhã ou com as coisas do amanhã, do mundo material, aonde eu disse lá no início que a felicidade não é deste mundo. Então Jesus nos diz, não preocupai com as coisas, com os tesouros que tu vai entesourar aqui e que você não pode manter, porque os tesouros do mundo físico, nada é garantido, nada é perene, a gente pode ter e pode não ter. O meu corpo físico, por exemplo, ele não me pertence. A hora que, por algum motivo, eu precisar voltar para o mundo espiritual, isso pode ser daqui 50 anos, ou pode ser amanhã, eu não sei. Mas eu estou preparado, sem demagogia, seja daqui 50 anos ou seja amanhã. Então a morte é uma coisa natural. O Espiritismo ele vem justamente até tirar esse medo até de falar em morte, de poder conversar sobre isso, seja com mãe, seja com pai, seja com filho, seja com cônjuge, né? Então, sobre esses fatores, isso é praticar também, porque a gente acaba perdendo medo, tendo mais conhecimento, tendo tanta certeza que a minha mãe vive, que mora aqui do lado do Centro Espírita e do lado da minha casa, quanto meu pai, que vai fazer agora 7 anos, está desencarnado. Então eu tenho a certeza que os dois vivem absoluta igual, eu não tenho dúvida disso. E aonde eu conquistei isso? Com o Espiritismo. Aonde eu comecei a mudar isso? Quando entrei numa aulinha de ESD, lá no Operários do Bem, numa segunda-feira, que um amigo me disse, vai ter um estudo aí, é só ir lá e começar a estudar. Então, até hoje, na segunda-feira, a gente tem um grupo de estudo. Porque depois que a gente começa a pegar o conhecimento, isso é tão bom, isso expande tanto a mente, a gente sai dessa hipnose mental, que o tempo é dinheiro, que a gente não pode perder tempo, que tudo corre muito, para ver coisas novas, ver coisas interessantes, ver coisas perenes. E quanto mais a gente conhece, a gente vai entendendo porque Sócrates disse que eu só sei que nada sei, porque percebe que aquilo que a gente já adquiriu não é nada perto do que já tem para saber. Então isso nos demonstra que a gente pode sim ser feliz no mundo físico, mesmo que a felicidade não seja daqui. E assim, não dizer que a gente não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai chorar, não vai ter dia de raivas, dia de tristeza. Isso é natural. Isso é ser humano. O que nos diferencia do animal é que em vez de apenas termos emoções, a gente vai ter sentimentos. Que o sentimento nada mais é que a observação da própria emoção, aonde eu vou perceber o que aquela emoção, da onde ela está vindo. E essa emoção, a extravasar ela, vai me ajudar ou vai me prejudicar? O que vai fazer ao meu próximo? O que vai fazer ao meu irmão? Então eu acho que isso que eu falei aqui no final, sobre essa questão de a gente nos avaliar as emoções, não é o que eu já consigo fazer sempre, avaliar e agir de acordo com a avaliação. Mas esse é o meu projeto, essa é uma perspectiva de vida minha. Independente da emoção que eu tiver, eu conseguir ter um controle e agir racionalmente,
vai ver que esse é um sonho que eu tenho. Mas eu comparando de como eu já era há anos atrás e para hoje, eu sei que eu vou conseguir, eu tenho certeza, não tenho dúvida, porque eu percebo cada dia um pouquinho de melhora. E quando eu errar, em vez de ficar sentindo culpa, me sentindo mal, eu vou observar o porquê eu errei, o que fez, para na próxima vez tentar não errar mais. Meus amigos, agradeço a todos, né? Esses 20 minutinhos passam muito ligeiro, né? Penso que a gente possa refletir sobre algum fato, alguma frase, alguma palavra essa semana. E se a gente conseguir refletir alguma coisa na mente e trazer um pouquinho para o coração, é porque a gente já está conseguindo dar esse passo adiante. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima terça.